Você já tentou usar uma citação na redação do concurso, mas ficou com medo de errar o autor ou usar fora de contexto? Hoje eu vou te mostrar como usar citações de forma certa, com técnica, segurança e impacto, para turbinar a nota e impressionar a banca. E antes de a gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o joinha no nosso vídeo para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e possa entregar conteúdo de qualidade para os nossos alunos. Se você tiver sugestões de temas ou dúvidas que você quer que sejam abordadas aqui no nosso canal, deixa nos comentários para que a gente possa resolver o teu problema, te ajudar e te orientar nas redações. Vamos para o vídeo. Primeiro, por que usar repertório sociocultural nas suas redações? É muito importante demonstrar para o seu avaliador que você detém conhecimento de mundo, sobretudo conhecimento relacionado àquele tema. Nós precisamos lembrar, inclusive, que o repertório sociocultural ele deve cumprir 3 requisitos: o da pertinência, o da legitimidade e o da produtividade. Sendo que pertinência é aquela qualidade que o repertório tem de ser compatível com o tema que foi cobrado. A legitimidade é aquilo que você dá ao repertório quando coloca na redação a fonte do dado que você apresentou, o nome do autor daquele livro, o nome do diretor, do personagem, do ator que fez aquele filme. Isso vai fazer com que ele tenha legitimidade. E a produtividade é aquela característica um pouco mais bem elaborada, que só se percebe depois da apresentação do repertório, ao verificar que realmente aquele repertório, seja uma citação, um dado ou qualquer repertório de outra natureza, se conecta com a argumentação que vem a ser desenvolvida, podendo ser inclusive retomado por essa argumentação ao longo do texto. Além disso, é importante destacar que a maioria das bancas já traz um critério avaliativo específico para observar a colocação de repertório do candidato na redação. Com isso, vai ser possível verificar se aquele candidato detém conhecimento de informações a respeito daquele tema e se ele sabe articular essas informações à sua argumentação. Agora vamos ter que entender que o repertório sociocultural ele pode ser oriundo de diversas fontes e assim nós podemos dividi-lo. Até porque muitas vezes as pessoas acham que citação é sinônimo de repertório sociocultural, mas isso não é verdade. Citação é espécie da qual repertório é gênero, ou seja, dentro do gênero repertório sociocultural, nós temos diversos tipos e as citações são apenas um deles. Citação é uma reprodução direta ou indireta da fala de algum autor sobre determinado tema. Lembre-se que se você for fazer uma citação direta, é extremamente importante colocar entre aspas a fala do autor e também apresentar o seu nome. Se a citação é indireta, significa que você ou não lembra exatamente como aquela frase foi elaborada pelo autor, ou não tem espaço suficiente para apresentá-la daquela maneira. Então escolhe, com as suas palavras, apresentar a essência daquela mensagem. A isso nós chamamos de citação indireta. Você ainda assim vai dar os créditos ao autor que a elaborou, mas não vai colocá-la entre aspas, já que essa é uma frase sua. Ou seja, não é uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que foi proferido pelo autor. É importante destacar que tanto a citação direta quanto a citação indireta são igualmente valiosas para a construção da sua argumentação, não havendo um juízo de valor entre as duas, para dizer que uma é melhor do que a outra. Eu vou colocar na tela 2 exemplos para que vocês observem, de uma citação direta e de uma citação indireta. Veja, a Helen Keller, que é uma ativista social, proferiu exatamente esta sentença: o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Nesse caso, ao reproduzir sua frase na redação, você precisa necessariamente colocá-la entre aspas e dizer o nome da autora. No entanto, se você não lembrar exatamente como ela disse, você pode criar uma nova construção e dizer, por exemplo, que de acordo com a ativista social Helen Keller, a educação é um importante fator de combate à intolerância. Ou seja, você não lembrava exatamente como ela tinha dito,
mas a essência da mensagem foi repassada. E por isso você tem aí uma citação indireta sem a colocação de aspas. Belezinha? Dentro desse gênero de citações, você tem diversas possibilidades. Você tem a possibilidade de colocar citações de filósofos, a possibilidade de colocar citações de autores, de ativistas sociais, citações de personalidades, desde que estejam alinhadas com o tema que você pretende enfrentar. Além das citações, nós temos também as alusões, que podem ser alusões literárias, alusões históricas, alusões cinematográficas, que estejam associadas àquele tema. Ou seja, se você souber, você tiver domínio de algum período histórico que está associado ao tema da redação, dá para você utilizar. Um exemplo disso é a questão do negacionismo científico e a luta contra as vacinas. Quando você utiliza o repertório da revolta da vacina, ocorrida lá no início do século XX, que estabelece um paralelo, uma analogia com o movimento que, infelizmente, tem tomado força e pode ser utilizado como tema de redação. A partir disso, você pega o referencial histórico, apresenta no seu texto como uma informação, deixa claro que aquilo ocorreu no início do século XX para legitimar o repertório, e aí você já tem uma alusão histórica para usar na sua redação, que certamente irá enriquecê-la enquanto repertório sociocultural. Citação literária pode ser uma alusão que você retira de um livro ou que você simplesmente a observa a partir de um contexto literário. Ou seja, um exemplo. No período do romantismo, nós tivemos aí 3 fases. A fase indianista, a fase ultrarromântica e a fase condoreira. Um exemplo clássico é que nesta primeira fase do romantismo havia um fanismo, ou seja, uma exaltação da nação sem um apego ou sem uma demonstração dos problemas que existiam no país. E aí você pode utilizar esse paralelo em diversos temas em que se trabalham circunstâncias específicas da nação brasileira. Outro tipo de repertório, mas menos utilizado, são os dados estatísticos. Você pode sim apresentá-los. Lembre-se apenas de colocar a fonte da qual eles emanam. Se é um IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se é o INPA, se é o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, que elaborou o estudo sobre aqueles dados. O problema, muitas vezes, é porque, para decorar dados, você precisa de uma especificidade muito grande e os alunos acabam não lembrando do número específico no dia da prova. Então, acaba não sendo uma alternativa muito interessante para o seu estudo. Mas, se você conseguir estudá-la, no dia da prova, é extremamente fácil de inserir esse tipo de alusão. Agora, a minha preferida, que é a alusão legislativa, acontece quando você lembra de alguma lei ou de algum artigo da Constituição que está diretamente ou indiretamente associado àquele tema. Assim, você consegue construir uma argumentação poderosa e apresentar uma fundamentação legal. Eu gosto tanto desse tema que preparei uma apostila completa somente sobre como inserir legislações e a Constituição em temas de redação, dividindo essa apostila em eixos temáticos. Cada capítulo tem um eixo temático e apresentando para você não só os repertórios, mas também exemplos práticos de aplicação de acordo com temas relevantes e que muitas vezes já foram até cobrados por bancas avaliativas. Está com um valor extremamente acessível e se eu fosse você não perderia a oportunidade de adquiri-la. Aqui embaixo no link você vai encontrar essa apostila de como usar a Constituição e outras leis na sua redação. Você vai encontrar não só na apostila em PDF, essa capa bonita que nós preparamos para vocês, mas o índice, você vai encontrar todos os capítulos divididos, que coisa bem feita, bem preparada, para vocês conseguirem acessar, certo? Tá aqui, quem tiver curiosidade, adquira, tá um preço extremamente acessível para facilitar o seu estudo. Dando continuidade ao nosso tema, como encaixar a citação na redação? Você tem 2 possibilidades. Nós podemos encaixar a citação ou qualquer repertório sociocultural na introdução e no desenvolvimento. Na introdução, o recomendável é que esse repertório sociocultural já apareça no início do parágrafo. Você já começa com o repertório para depois encaixá-lo no tema. Já no parágrafo de desenvolvimento, acontece o inverso. Você não pode começar com o repertório sociocultural. Você tem que começar com um argumento,
que é o seu tópico frasal. E a partir dele você fundamenta no repertório sociocultural. Ou seja, há uma modificação de ordem. Enquanto na introdução primeiro aparece o repertório, no desenvolvimento primeiro aparece o argumento para depois o repertório servir como fundamentação. Isso ocorre porque a ideia do repertório na introdução é contextualizar o tema. Já no desenvolvimento, não é mais contextualizar, e sim fundamentar aquele argumento que você pretende comprovar e torná-lo mais persuasivo. É extremamente importante lembrá-lo de ser objetivo. Não floreie, não invente muita coisa e nem faça arrudeios para apresentar o repertório sociocultural. O corretor sabe quando você está enchendo linguiça. Inclusive, fazendo isso de maneira inadequada, você pode até fazer com que o seu texto pareça uma narrativa. E isso não é o foco da tipologia da dissertação argumentativa. A ideia é trazer o repertório apenas como um fator de contextualização ou fundamentação. Então não se demore em apresentar o repertório. Uma linha, duas linhas e meia, no máximo é o que você vai utilizar para apresentar esse repertório. Como bônus, eu quero trazer para ti aqui 3 tipos de marcadores que você pode utilizar na hora de apresentar o repertório. Em uma citação, por exemplo, você pode colocar de acordo com o pensador tal, vírgula, aí apresenta a frase ou a ideia dele. Outra segunda possibilidade, conforme a ideia do pensador fulano de tal, aí você coloca vírgula e coloca a ideia do autor. E a terceira possibilidade seria, segundo o pensador fulano de tal, claro que você não vai colocar pensador, é o filósofo, o sociólogo, o autor, o literato, enfim, a qualificação daquele autor. É põe a vírgula ou 2 pontos e aí em seguida você põe aquela frase ou a maneira como você interpretou a frase desse mencionado. E por último, como dica bônus, como memorizar os repertórios socioculturais para aplicar no meu texto. A dica que eu te dou é o seguinte, tenha sempre um caderninho de citações. E aí você vai separar por eixos temáticos e nesses eixos temáticos você vai colocando aquelas citações que você teve mais facilidade em usar na redação e que são mais versáteis. Por exemplo, você adquire o material, estuda um bloco de eixo temático e a partir dali você vai vendo quais são os artigos que você mais se identifica, que você mais consegue guardar na memória. E aí já vai anotando para compor o seu caderninho de repertório. Assim, praticando semanalmente, você sempre vai ter um arsenal para recorrer. E sempre que você buscar esse caderno e ler novamente essas redações, você está trazendo para o seu cérebro um novo estímulo relacionado àquele mesmo conteúdo. Assim, neurocognitivamente, ele vai entender que aquela informação é relevante. E a partir disso, vai fazer com que você grave cada vez mais repertórios. Claro, não adianta ficar sentado olhando para o papel tentando decorar. Tem que escrever a punho. Isso vai facilitar a sua capacidade de memorização e vai potencializar o domínio dos seus repertórios. É claro, você não pode esquecer de curtir o nosso vídeo se tiver sido útil para você e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Desnecessário dizer para nos seguir em outras redes sociais. E agora vão aparecer sugestões de vídeos para você. E cabe a ti escolher, continuar estudando com foco no seu objetivo final ou se apegar às distrações. Eu te espero na próxima aula. Vem comigo. Abraço, até a próxima.